Cristo seja convosco. Nós estamos contentes que estamos aqui nesse lugar e preparando aqui, os irmãos já pegou a Deus e agora nós vamos meditar a palavra de Deus que nos ajuda a vencer na vida, não é isso? E nos preparar para o dia difícil que eu irei falar aqui nessa noite. Nós vamos meditar aqui sobre os tempos difíceis. Esses tempos, como vamos falar aqui, de muitas profecias que já foram cumpridas, muitas delas, e outras ainda para se cumprir. Tempos difíceis. Primeiramente, eu quero dizer que Jesus, ele estava no templo. Hoje a gente fala mais da igreja, não é isso? Naquela época tinha o templo de Jerusalém e tinha as sinagogas. Mas o mais mesmo comentado é o templo onde se congregava, feito por Salomão, e ali aquele templo era muito famoso na questão da estrutura, né? E promessa que Deus havia feito para as pessoas que oravam com as mãos ou direcionado ao templo. Só que esse templo que eu irei falar não era do templo daquele lá de Salomão, mas do templo de Herodes, que foi construído depois por causa de destruição. Não é isso? Então Jesus estava no templo. Quando ele estava saindo, ele foi para o Monte das Oliveiras. Quando ali ele chegou, mas antes disso, os discípulos, já que eles estavam ali no templo, que Herodes tinha construído, então os judeus tinham sido um entusiasmo muito grande pela beleza que tinha o templo, e eles começaram a mostrar Jesus no templo. Vendo tudo isso aí, e Jesus olhando, falou para eles: olha, vendo tudo isso, que não ficarás pedra sobre pedra, que um dia tudo vai ser derrubado. E saindo eles dali, foi para o Monte das Oliveiras. Quando chegou no Monte das Oliveiras, o discípulo particularmente perguntaram-lhe: quando acontecerá isto? E quando será o fim do mundo? E aí Jesus começou a explicar para eles. E aí ele profetizou acerca de 13 profecias. E
também ele profetizou que depois da minha partida entrarão no meio de vós loucos, que não perdoarão o rebanho. Você sabe que o louco ele é predador de ovelha. Então, esses loucos não perdoarão o rebanho. E depois de entrar, se surgirá também no meio de vós homens cruéis que trarão o discípulo à morte, enganarão eles. E assim, essas profecias, elas foram cumprindo num período longo. Agora, as guerras, elas aconteceram mais já depois, bem depois de Cristo, do ano de 1914 para frente, que aconteceu essas 10 guerras. E agora nós vamos falar um pouco aqui também. Jesus foi falando, depois ele disse assim, depois que a gente sabe que se está tanto acontecimento, que as pessoas podem ficar abaladas. Até que ele, quando ele falou das guerras, do povo de guerra, ele disse assim, não assusteis. E aqui ele fala da situação que pode ser a situação que está ocorrendo hoje. Porque aquele tempo citado até o século XVI, quando a igreja ela foi decaindo, até o século XVI a igreja veio decaindo, afastando da fé. Mas só que as pessoas não tinham oportunidade de ler uma Bíblia. Somente o clero que tinha Bíblia para ler. E aí o homem e a mulher comum não tinham a Bíblia para ler, é muito difícil. E aí o que acontece? Nos nossos dias, a Bíblia, graças a Deus, já está comum a todos. E por que será que vocês estão percebendo que está havendo uma frieza entre o povo do nosso planeta? Veja bem, uma das últimas profecias de Jesus, quase as últimas, quando ele disse assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade é pecado, pecado é transgressão da lei. Então veja bem, o pecado esfria o povo. O afastamento de Deus afasta de Deus as pessoas e aí ela esfria. Mas no tempo que não tem Bíblia, olha, esfriar seria até uma das normalidades, porque a Bíblia, para ler, vocês sabiam, irmãos, que uma pessoa às vezes pode estar triste. Se ele pegar a Bíblia para ler, tem versículo bíblico, além dos demais, que alegra a gente, fortalece a gente, coloca a gente no nosso astral bem melhor. Mas o tempo que não tem Bíblia para nós ler, como anteriormente nós não tínhamos Bíblia para ler. Então, se a gente não tem nem jeito de a gente falar que é esse tempo que a gente estava, não é. Naquele tempo se amava mais. E hoje nós temos a Bíblia, todo mundo tem acesso à Bíblia. Vocês vão, quantas gentes que estão em casa hoje, nas nossas igrejas, uma oportunidade tem hoje. Como pode, então, a friagem não é naquele tempo, é hoje. O povo está esfriando. A iniquidade está de passo largo. O nosso Brasil mesmo, o nosso mundo mudou. Mudou a situação difícil na questão da moralidade.
conforme ele disse. Certa vez ele disse: se alguém quiser ser o meu discípulo, pega a sua cruz e segue. Então renuncia a sua vida, segue. Então, amados, e outra vez ele disse, tem uma passagem do Salmo, e disse assim, que a minha iniquidade é tanta que ultrapassou minha cabeça, como carga pesada mais do que a minha força. Eu sempre quero interpretar essa passagem bíblica, que é aquele que tem vontade de servir a Deus, mas não tem força. Mas Jesus convida as pessoas, como diz a Bíblia, Deus tirará o homem do pó da terra. Então Jesus Cristo fez um convite certa época, dizendo: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. E o profeta Jeremias disse: põe o pé no caminho e vedes, perguntais pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Amém. Glória a Jesus. E aqui, eu vou citar outra passagem, conforme eu falei para os irmãos e as irmãs, da frieza. Tem muita gente esperando que o Cristo ainda vai vir para morrer por alguém que não lhe aceitou. Isso não é mensagem verdadeira. Cristo vai vir para os que são salvos. Então, amados, ele certa vez, no tempo que ele estava entre lá, os judeus, ele disse: olha, como foi nos dias de Noé, assim será o dia que vier o Filho do Homem, que é Jesus, né? Do mesmo modo que aconteceu no dia de Noé, será na vida do Filho do Homem. Diz que nos dias de Noé comia, bebia, casava e dava-se em casamento, e quando veio o dilúvio, eles não perceberam, e o dilúvio levou a todos. E a verdade verdadeira é que eles estavam despercebidos, voltados somente para as coisas desta vida. E aí Jesus também ele disse, voltando ao caso da frieza, Jesus disse assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, acharás fé na terra? Irmãos, eu fico pensando que essa mensagem de Jesus, ela fica uma pergunta para nós. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A gente fica pensando e está dizendo, não é daqueles que estão na sepultura. Aqueles que estão lá, eles vão ressuscitar. Haverá duas ressurreições, né? Mas uma da ressurreição dos salvos será na vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a primeira ressurreição. E aí João até diz sobre isso: os que dormem no pó da terra. O discípulo de Jesus
dormem no pó da terra, os que fizeram bem, ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram mal para a condenação eterna. Então, essa pergunta que Jesus fez aqui é o seguinte: é para aqueles, ele está dizendo, porventura, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Esta palavra, porventura, é um advérbio de dúvida. Quer dizer que ele está querendo dizer o seguinte: que naquele jeito, está falando daqueles que estiverem vivos. Será que tem crente naquele disco que é na vida de Jesus? Precisa que tenha, né? Para subir juntamente com os que vão ressuscitar. Mas nós ficamos por aqui. Qual é o conselho que nós temos aqui? Um deles é acautelar. Vai acontecer tudo isso. Então ele está dizendo, acautelar-nos. Não tenha medo.